Olá pessoal, tudo bem? Então vamos dar início às nossas videoaulas. Eu vou fazer uma revisão, começar o capítulo 1, tá certo? E para que aqueles alunos que perderam as aulas presenciais ou que faltaram, possam depois rever os conteúdos. Então veja bem, o nosso primeiro capítulo, né, na literatura vai falar de realismo e naturalismo. Então é importante vocês observarem os objetivos da aprendizagem de cada capítulo. Nós já chamamos a atenção disso nas nossas aulas presenciais, mas lembrando agora. Então, nesse primeiro capítulo, né, quais são os objetivos da aprendizagem? Primeiro, compreender o contexto histórico da metade do século XIX. Então, na literatura, vale lembrar, a gente tem sempre que associar o autor, a obra e a época. Por quê? Porque o autor vai retratar os acontecimentos daquela época. Então, nós vamos nos reportar à segunda metade do século XIX. Tá certo? Então, vamos falar de quê? Da Revolução Industrial, da Revolução Francesa, da chegada da família real ao Brasil. Tá certo? São fatos históricos que vão ditar os caminhos da literatura. Tá certo? Então, esse é o primeiro detalhe. O segundo item é reconhecer as características do realismo. Quais são as principais características do realismo? Terceiro item, identificar a possível crítica presente na literatura realista. Quarto item, reconhecer as especificidades do naturalismo. Então, já que a escola literária vai ser conhecida como realismo, naturalismo. Então são duas coisas diferentes, né? A gente vai, ao longo das nossas aulas, tirando as dúvidas de vocês, explicando, tá certo? As características da literatura realista e da naturalista, sendo que as duas ocorrem no mesmo momento, mas são vertentes, são características diferentes, tá certo? Estabelecer diálogos entre a produção literária do realismo e do naturalismo com a de outras épocas. Então, é sabido que cada escola literária, ela surge em oposição à escola anterior. Então, qual era a escola anterior ao realismo e naturalismo? Então, você vai ter a escola romântica, tá certo? Então, as características do romantismo, elas vão ser negadas no realismo. Por exemplo, o autor romântico, ele era muito subjetivista, ele tratava muito do eu, né? A questão subjetiva, pessoal. Nós vamos perceber que no realismo, naturalismo, não vai ter tanta subjetividade. Os autores, né, eles serão mais objetivos. Tá? Enquanto no romantismo há uma certa fuga da realidade, a procura daquele lugar ideal, nós vamos ver que no realismo não há essa fuga. Né? Vai ser apresentada a situação tal qual ela é. Então, até porque o momento era um momento mais de lucidez, digamos assim, tá certo? O Brasil estava crescendo, tá certo? E a partir do momento em que há um crescimento social, também vai surgir a questão, tá certo, da miséria, a questão das favelas, né? Nós vamos falar, né, de alguns movimentos. Então, por exemplo, a abolição dos escravos, ela vai gerar, tá certo, uma certa fuga desse pessoal, dos negros que viviam nas fazendas, né, que eram escravos. Eles vão ter que sair disso aí. Eles vão para onde? Eles estão aquém da realidade, né, cultural, e eles vão para os subúrbios. Aí vem a ocupação dos morros, cariocas, os subempregos, né, e aí a gente vai, ao longo das nossas aulas, ao longo dos textos, mostrando como essa realidade vai ser diferente. Enquanto o romântico tem aquele lugar ideal, aquele lugar dos sonhos, o realista não, ele vai mostrar ali a verdade nua e crua, como ela realmente está acontecendo. Aí vai conhecer a pintura impressionista, tá certo? E as suas diferenças com a arte naturalista e realista. Então, o impressionismo, a pintura aí, juntamente com a literatura, você tem realismo e naturalismo na literatura, nos livros, né, digamos, e você vai ter a pintura também, tá certo? Então você vai ter uma corrente muito forte dessa pintura impressionista. E identificar os principais traços do impressionismo, importante corrente das artes plásticas. Então isso aí são os objetivos, né,
do nosso primeiro capítulo. Tá certo? Então, vamos, num primeiro momento, só compreender esse contexto histórico de meados do século XIX. Tá certo? Então, esse meados do século XIX, você tem o final do romantismo, início do realismo, em 1881, com duas obras. A primeira, de Machado de Assis, que vai ser o grande ícone desse período literário, né? Não só dele, como de toda a literatura brasileira. Machado de Assis é considerado um dos maiores escritores, se não o maior escritor da literatura brasileira. E tem um outro texto, que é o Mulato, de Aloysio Azevedo. Então, esses dois textos, Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Mulato de Aloysio de Azevedo, vão dar início a esse novo período literário na história do Brasil. Memórias Póstumas de Brás Cubas vai trazer mais os traços realistas. Já o Mulato vai traçar mais o lado naturalista. Tá certo? Então, o que é o naturalismo, professor? Essa questão do naturalista aí que você está falando. Então, nós vamos ver que essa questão naturalista, do natural, vai remeter justamente a essas características animalescas do ser humano. No Curtiço, que é uma das obras, né, de renome da literatura naturalista, você vai ter as metáforas comparadas. As metáforas sobre o quê? A questão do homem e do animal. Ele diz que o Curtiço ia amanhecendo, né, e se lavando as caras, então ele não fala de rosto, ele fala de cara. Quem tem cara é animal. As pessoas bocejavam, as águas escutavam, tá certo? Então você vai ter as figuras de linguagem aí, né? As metáforas, a sinestesia, né? Mistura de sentidos, você vai ver o tato, o olfato, a visão, você tem essa mistura muito grande, tá certo? Você vai trabalhar esse lado mais animalesco do ser humano, tá? Que lá no modernismo você vai também ter uma obra que vai falar sobre isso, que é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Ele vai dar uma parte também dessa naturalista, né? Fabiano Vaqueiro, lá ele não se acha, não se vê como gênio. Ele não tem pé, ele tem casco. A segunda descrição que é feita dele, quando ele está sobre o cavalo, eles se confundem, tá certo? Então, ele não fala, ele grume, né? E o outro dado interessante do romance Vidas Secas é que os personagens, né, o Fabiano tem um nome, sim, a Vitória, a esposa dele, tem um nome, até o animal de estimação tem um nome, que é Baleia, o nome da cachorra. Mas os dois filhos deles não tem nome. No romance é tratado como o filho mais novo e o filho mais velho. Chega lá no modernismo, a gente vai abordar isso aí com mais, né, precisão. Só para ver que, né, essa aproximação dentro do homem com o animal, esse lado animalesco do ser humano. Então, naturalismo, então que você vai, uma praia naturalista, então tá lá todo mundo lá, tá certo? Como veio ao mundo natural, né? Digamos assim, as provas nas praias naturalistas, praias de nudismo, né? Então, procurava desnudar, digamos assim, o homem do seu conceito social. Então, as atitudes naturalistas do homem, ela é vista como atitudes, né, animalescas, então, atitudes instintivas, né? E aí nós vamos trabalhar. Já as características realistas, não. Você vai de crítica, né? De preocupação com esse novo homem que estava surgindo nessa sociedade. Aí você vai ter as correntes filosóficas que vão aparecer dentro do realismo naturalismo, que nós vamos abordar. Tá certo? Então, isso mesmo, período realista vai se opor a esse período romântico, de subjetividade, de idealização. Ele vai ser mais um período de objetividade e de realidade aí. Então, aí você tem o registro através dos tempos, né? Um texto para ser lido aí na página 3. Na página 4 vem o contexto histórico-cultural, que eu fiz um resumo, breve resumo aí para vocês, né? Que fala a Revolução Francesa, que começa em 1789, e essa realidade vem para o Brasil também, né? Já vem dentro do romantismo, mas vai se consolidar com o realismo, tá certo? E a ciência vem crescendo, dada a questão lá do Renascimento, na Idade Média, o Renascimento, na Suíça, na Itália, e a questão científica ganha
um embasamento muito forte na Itália, Alemanha, França, né? Eles vão investir muito forte na questão científica. Quem fica mais do lado, né, da religiosidade são Portugal e Espanha. Eles demoram mais a entrar nessa questão do cientificismo. Eles ficam mais na questão espiritual, né? Então, Espanha e Portugal demoram a aceitar essas ideias renascentistas. Mas os outros países, né? Então, Itália, Alemanha, França, as próprias, né? Itália, Alemanha e França vão dar esse zoom, vão sair na frente. Então, quais são essas correntes filosóficas desse período? Aí nós temos o positivismo, tá certo? Que dentro dos textos nós vamos mostrar isso aí, vai dar um tempo para vocês fazerem uma leitura do material de vocês, tem a definição. E tem os criadores, né, digamos assim, desses movimentos. Augusto Comte foi o criador dessa corrente positivista, né? E o que é essa corrente positivista? Né? A gente vai ver isso dentro dos textos, já que aí você tem a parte de teoria, para você fazer uma leitura, né? E a gente vai abordar isso aí. Então, o positivismo é aquele conhecimento adquirido através da ciência, né? Ele tem que ser provado, não teria que provar. Então, porque a ciência não prova, então não existe, né? Então aí vem um embate com a religião, a questão da ciência e religião, aí tem, né, a questão, a filosofia bate, né? Já que Deus não pode ser provado cientificamente. Então aquela briga, aí Deus existe, aí Deus não é razão, Deus é coração. É por isso que se diz muito no discurso religioso que você tem que sentir o Espírito Santo, você não vai visualizar. Enquanto a questão positivista trata com a questão do cérebro, né, do racional, a religiosidade vai mais para o lado espiritual. Então é esse embate, digamos assim. Você tem o determinismo, né, de Paul Taylor. Ele vai dizer que o meio é quem determina, né, o comportamento do ser humano. Hoje a gente questiona isso, mas naquela época não. Então, ali era uma filosofia que dizia que o homem era fruto do meio. Hoje a gente questiona, né? Sabemos que o meio interfere, mas determinar o que você vai ser, aí já não tem mais tanta fundamentação atualmente. Mas a época, né? Lá no meados do século XIX, teve uma importância muito grande, né, nessa questão filosófica. Aí veio o evolucionismo de Charles Darwin. Aí a briga com a igreja foi grande, né? Então, aí veio o questionamento da gênese da igreja. O homem vem de Adão e Eva, e Darwin não dizia isso. Dizia que o homem é fruto da evolução, que as espécies, elas são frutos, né, da evolução. Então, até hoje há um grande embate em relação a isso aí. Então, a teoria evolucionista, ela confronta realmente a igreja. Então, a ciência e a igreja aí, elas têm um embate muito grande nessas abordagens, não é? Aí vem o socialismo, eu ia falar de Marx aí, né? Não vamos entrar nessa parte de filosofia lá, de sociologia, mas você vai ter, né, no século XIX, essa questão da visibilidade da miséria, né? Os escritores, principalmente os realistas, aí vão retratar essa miséria com mais intensidade. Então vão ver que essa expansão capitalista da Revolução Industrial, ela traz sérias consequências, ou graves consequências, para a população mais carente, a população menos letrada. E isso nós observamos até hoje, né? A questão capitalista, do capital, você, né, tem as classes, elas saem perdendo. Então o capital, ele vai gerar aquela chave, quem tem dinheiro ganha dinheiro, quem não tem, né, vai ficar à margem da sociedade. Então podemos observar hoje na relação capitalista, a relação entre patrão e empregado, tá certo? Então o patrão fica com a maioria do lucro e o empregado, né, muito pouco. Então o socialismo propunha uma divisão, tá certo, mais justa, digamos assim, tá certo? Não confundir com o comunismo. O comunismo era uma outra realidade. Então você tem o socialismo democrata na França, na Espanha, né? Então é um socialismo democrático. Você tem um presidencialismo no Brasil e outros países,
Você tem comunismo, como na China, mas aí você tem o socialismo, né, que a Itália, a Espanha, alguns países da Europa, né, a Inglaterra também é socialista, parlamentarista, eles falam, né, nesse aspecto aí, tá bom? E tem um menos importante chamado de pessimismo. Isso aí passa despercebido só para a gente retratar. Então são as principais correntes filosóficas, né, desse período: o positivismo, o determinismo, o evolucionismo e o socialismo. Nós vamos ver essas correntes dentro dos textos, tá certo? Que vão ser abordados ao longo das nossas videoaulas, tá certo? Então, os primeiros vídeos para a gente fazer essa ambientalização, e a partir do próximo vídeo nós vamos entrar nas convenções realistas. Quais são as convenções realistas? E começarmos a responder as questões do livro, tá certo? Que vão da página 5 até a página 12. Então, nossa próxima aula, videoaula, vai abordar esse conteúdo da página 5 até a página 12. Ok? Então, fico aguardando vocês na nossa próxima videoaula.